Ao longo de milhares de anos, a humanidade precisou se desenvolver, se adaptar e, acima de tudo, evoluir. Mas nenhuma evolução acontece sem consequências. Cada avanço exigiu escolhas, perdas e sacrifícios. Afinal, como diz uma velha máxima, para construir algo novo, muitas das vezes é preciso desconstruir aquilo que já existe. E talvez seja justamente essa a verdadeira essência das calamidades em Hunter x Hunter. No vídeo de hoje, vamos olhar para as 5 calamidades de uma perspectiva diferente, não apenas como monstros, doenças ou ameaças vindas do continente negro, mas como forças capazes de romper o limite que a humanidade conhece. Porque talvez exista uma interpretação ainda muito mais perturbadora. E se aquilo que chamamos de calamidade não for simplesmente algo destinado a destruir a humanidade, mas sim uma força capaz de transformá-la? E se o maior perigo do continente negro não for aquilo que pode nos matar, mas aquilo que pode nos obrigar a evoluir? Entre todas as calamidades apresentadas em Hunter x Hunter, talvez nenhuma represente tão bem a ideia de poder absoluto quanto a própria AI, descrita como uma forma de vida gasosa proveniente do continente negro e associada ao conceito de dependência mútua do desejo. AI é particularmente diferente das outras ameaças, porque o seu poder não depende simplesmente de força física. Ela está ligada à capacidade de realizar desejos, algo que nas mãos certas poderia representar uma das maiores descobertas da história da humanidade. A obra, entretanto, mantém deliberadamente um enorme mistério sobre a sua verdadeira natureza, e a associação entre AI e Nanika é fortemente estabelecida, pelo menos para mim. Mas alguns detalhes sobre essa relação ainda não foram completamente explicados. E é justamente aqui que AI começa a se tornar muito mais interessante do que uma simples criatura que realiza desejos. Durante muito tempo, o ser humano imaginou que o progresso significava conquistar aquilo que antes parecia impossível: curar doenças, prolongar a vida, atravessar grandes distâncias, dominar a natureza e transformar o mundo ao seu redor. Aí parece levar essa ideia um pouco mais ao extremo. Se existe uma força capaz de realizar desejos praticamente inimagináveis, então ela deixa de ser apenas uma criatura e passa a representar uma ferramenta de transformação da própria realidade. Mão. Tsubone, estenda sua mão esquerda. A Nanika é melhor em destruir do que é em curar. Se ela quiser curar, ela tem que tocar no alvo. E isso acaba criando uma questão quase filosófica. E se pudéssemos obter o absolutamente tudo aquilo que desejamos, e continuaremos sendo humanos da mesma maneira? Na filosofia budista, por exemplo, o desejo, tanya, o apego e a sede pela satisfação está profundamente ligado ao sofrimento. Aí parece transformar esse conceito em uma regra concreta do mundo. Quanto maior o desejo, maior pode ser o preço. E nós já vimos uma pequena demonstração desse potencial através de Nanika. Seu poder foi capaz de realizar desejos de naturezas completamente diferentes, inclusive produzir uma cura extraordinária para Gon, que depois que seu corpo foi levado a uma condição extrema. Ao mesmo tempo, a família Zodiac descobriu que brincar com esse poder poderia resultar em consequências extremamente fatais. As regras envolvendo os pedidos, as recusas e as consequências que a tornam aí particularmente assustadora, porque existe uma espécie de economia do desejo. Alguém recebe aquilo que quer, mas a realidade cobra alguma coisa em troca. Agora, imagine esse poder sendo estudado pela humanidade durante décadas. Imagine governos, cientistas e organizações tentando descobrir se AI poderia ser utilizada para curar doenças incuráveis, reconstruir órgãos, prolongar a vida, eliminar deficiências, produzir recursos ou solucionar problemas que atualmente parecem impossíveis. O potencial seria praticamente incalculável, e talvez essa seja uma das ironias mais interessantes de Hunter x Hunter. Aquilo que foi classificado como uma calamidade
calamidade poderia ao mesmo tempo carregar uma das maiores possibilidades de salvação já encontradas pela humanidade. O problema é que ter acesso ao poder não significa compreender o poder. Os seres humanos poderiam se tentar transformar aí em uma ferramenta científica, militar ou política, sem sequer compreender completamente as regras que governam a sua existência. E é aí que a verdadeira ameaça começa, porque a humanidade capaz de controlar aí não seria simplesmente uma humanidade mais avançada, seria uma humanidade capaz de alterar o próprio equilíbrio do mundo através do desejo. Um governante poderia desejar o poder absoluto, um país poderia destruir o seu inimigo, um indivíduo poderia desejar riqueza ilimitada e alguém poderia simplesmente desejar que as regras de AI deixassem de existir. O perigo não está apenas naquilo que AI pode fazer, mas naquilo no qual nós desejaríamos fazer com ela. Talvez seja exatamente por isso que AI seja chamada de calamidade. Não porque o seu poder seja necessariamente maligno, mas porque coloca nas mãos humanas algo que talvez nenhuma sociedade esteja preparada para possuir. Afinal, existe uma diferença brutal entre conseguir realizar um desejo e ser capaz de suportar as consequências de realizá-lo. Imagine descobrir uma criatura capaz de transformar o desejo mais primitivo do ser humano em uma sentença de morte. Você não precisa ser devorado, não precisa ser esmagado, não precisa sequer enfrentar a criatura, basta ser atingido por ela. E a partir daquele momento, algumas coisas dentro de você começam a mudar. Hellbell, a serpente de duas caudas, é uma das 5 grandes calamidades do continente negro, e a sua existência representa uma das ideias mais perturbadoras de Hunter x Hunter. O que aconteceria se alguém pudesse transformar a violência que já existe dentro do ser humano em uma arma? A obra nos diz que suas vítimas desenvolvem uma tensão quase homicida, mas talvez o mais assustador seja justamente aquilo que isso significa. Hellbell não precisa matar uma civilização. Ela pode fazer o que uma civilização inteira mate a si mesma. E existe um detalhe que torna essa história ainda mais absurda. Uma das expedições que entrou no continente negro em busca do Nitro Rice e um alimento associado à longevidade encontrou Hellbell pelo caminho. Dos cerca de 1.100 integrantes daquela expedição, apenas 11 retornaram. Pense nisso por alguns segundos. Mais de 1.000 pessoas entraram naquele território em busca de algo que poderia prolongar a vida humana, e quase todas acabaram encontrando a morte. É quase como se o continente negro estivesse apresentando uma ironia cruel à humanidade. Vocês procuram a vida eterna, mas ainda não aprenderam a controlar aquilo que existe dentro de vocês. E Hellbell representa exatamente isso. Talvez não exista uma forma mais eficiente de destruir uma sociedade do que convencer que seus próprios habitantes de que o outro é o inimigo. Mas é justamente aí que a calamidade deixa de ser apenas uma ameaça e passa a carregar um potencial gigantesco de transformação. Porque se a Hellbell realmente interfere na mente e nos impulsos violentos de suas vítimas, então estamos diante de algo que poderia revelar muito mais sobre o comportamento humano do que qualquer arma convencional. O ser humano passou por milhares de anos tentando compreender a própria violência. Criamos leis, religiões, filosofias e sistemas morais para tentar responder uma pergunta extremamente simples: por que o homem mata? E a Hellbell poderia, em teoria, oferecer uma resposta completamente nova. Se sua influência pudesse ser estudada e compreendida, talvez a humanidade pudesse aprender e não apenas provocar a violência, mas também a identificar, controlar ou até mesmo eliminar determinados impulsos destrutivos. O que nasceu como uma calamidade poderia, paradoxalmente, se transformar em uma das maiores descobertas da história da psicologia e da neurociência. Só que existe uma diferença entre compreender o poder e ter coragem de utilizá-lo. Porque imagine, um momento em que alguém descobrisse como controlar Hellbell, o governo poderia utilizá-lo contra seus inimigos. Um exército poderia transformar soldados em máquinas de violência. Uma organização poderia manipular populações inteiras. E no pior dos cenários, a humanidade poderia descobrir que não precisa mais conquistar territórios pela força. Basta despertar o ódio dentro daqueles que já vivem neles. E é esse ponto que a Hellbell se torna uma verdadeira força superior. Dentro da lógica de Hunter x Hunter, ela não representa simplesmente uma criatura perigosa. Ela representa a possibilidade de transformar uma das maiores fraquezas humanas em uma ferramenta de poder. Talvez seja por isso que essa calamidade seja tão assustadora, porque um monstro pode ser caçado, uma doença pode ser tratada, uma arma pode ser destruída, mas como você derrota algo que faz o próprio ser humano acreditar que matar é aquilo que ele deseja?
Entre as 5 calamidades, a Brion talvez seja justamente aquela que mais representa o desconhecido. O conhecido como arma botânica, ela foi encontrada durante uma das expedições ao continente negro e está associada às ruínas de uma antiga cidade. A sua aparência é meio que bastante perturbadora. Um corpo humanoide, aparentemente sem rosto, conectado a uma enorme estrutura circular que ocupa sua cabeça. Mas o mais interessante é que Hunter x Hunter praticamente não nos entrega a resposta sobre ele. Não sabemos exatamente como funciona ou qual é a sua verdadeira natureza, ou mesmo porque recebeu o nome de arma. E talvez Togashi tenha feito isso de propósito, porque quando você não consegue sequer compreender aquilo que está diante de você, como poderia pensar em derrotá-lo? Existe algo muito simbólico nessa ideia. Durante milhares de anos, o ser humano olhou para a natureza como algo que precisava ser dominado. Aprendemos a cultivar plantas, domesticar animais, extrair minerais e transformar organismos em medicamentos. A própria evolução da humanidade nasceu, em grande parte, da nossa capacidade de transformar o mundo natural em ferramentas para sobreviver. Mas Brion parece inverter completamente essa relação. E se a natureza também pudesse produzir suas próprias armas? E se existe formas de vida tão diferentes das quais conhecemos que a nossa ciência sequer tivesse condições de classificá-las corretamente? Nesse sentido, a Brion não representa apenas uma ameaça física. Ela representa a derrota da nossa arrogância diante de algo que existia muito antes de nós e que talvez nunca tenha precisado da humanidade para prosperar. E é justamente por isso que existe um potencial gigantesco escondido nessa calamidade. Se a Brion pudesse ser estudado sem ser destruído, talvez a humanidade encontrasse mecanismos biológicos capazes de revolucionar completamente nossa tecnologia. Novos materiais, novas formas de defesa, organismos capazes de sobreviver em ambientes extremos e aplicações médicas e até mesmo novas formas de interação entre a tecnologia e a vida. É quase uma versão extrema daquilo que a humanidade sempre faz: observar a natureza e transformar aquilo que encontra em conhecimento. Na filosofia oriental, existe uma ideia recorrente de que o homem não deveria simplesmente tentar dominar a natureza, mas compreender o seu funcionamento e encontrar o seu lugar dentro dela. Brion parece colocar exatamente esse dilema diante da humanidade. E vamos tentar dominar aquilo que encontramos ou finalmente aprender a coexistir com aquilo que não controlamos. Mas existe um problema talvez muito maior. O maior perigo ainda da Brion seja justamente o nosso desejo de utilizá-lo. Uma civilização que conseguisse transformar a calamidade desconhecida em tecnologia teria nas mãos algo potencialmente capaz de alterar o equilíbrio desse mundo. Governos poderiam tentar militarizar os seus princípios. Cientistas poderiam tentar reproduzi-los. Empresas poderiam transformar seus recursos em ferramenta de poder. E é aí que a Brion se encaixa perfeitamente na ideia central desse vídeo. A calamidade não precisa destruir o mundo para mudá-lo. Basta que a humanidade consiga compreender uma pequena parte do seu funcionamento. O continente negro pode esconder recursos capazes de curar, transformar e evoluir a nossa espécie, mas também pode nos entregar conhecimentos que não estamos preparados para possuir. Talvez a Brion seja assustadora, justamente por isso que não sabemos se estamos diante de uma arma criada para destruir a humanidade ou diante de uma chave capaz de levá-la para o próximo estágio. Provavelmente essa calamidade é a mais humilhante para a humanidade. A Pap, conhecida como a besta que mantém humanos. Pap é uma criatura encontrada no continente negro, cuja existência precisa inverter completamente a posição em que o homem acredita ocupar no mundo. Durante milhares de anos, nós domesticamos animais, construímos zoológicos e criamos espécies em cativeiros, e decidimos quais criaturas deveriam viver ao nosso lado. A Pap simplesmente vira essa lógica de cabeça para baixo, e se em algum lugar do mundo existisse uma espécie para a qual o ser humano não fosse dono, o caçador ou o predador, mas um animal de estimação, a própria descrição já é perturbadora, porque transformá-lo aquilo que consideramos a nossa maior vantagem, a nossa inteligência e a nossa capacidade de dominar outra espécie, em algo completamente irrelevante. O histórico dessa calamidade deixa tudo ainda muito mais assustador. A expedição que entrou em contato com a Pap teve aproximadamente 1000 pessoas, mas 7 retornaram. E existe algo particularmente interessante nisso. Não estamos falando simplesmente de uma criatura que matou centenas de pessoas em um confronto. A Pap está associada à ideia de mantermos humanos, de possuir seres humanos como animais domésticos. Isso significa que talvez o verdadeiro horror não seja morrer diante dela, mas perder aquilo que nos torna humanos. Em algumas tradições filosóficas orientais,
talvez exista uma reflexão constante sobre o ego e sobre a necessidade que o indivíduo possui de acreditar que ocupa uma posição especial dentro da ordem natural. Papi é quase uma resposta brutal à arrogância. Talvez sejamos especiais apenas porque nunca encontramos alguém acima de nós, mas é justamente nessa inversão que existe um potencial extraordinário de transformação. Se a Papi possuir uma relação tão diferente com os seres humanos, compreender a sua biologia, comportamento e capacidade poderiam revolucionar o nosso conhecimento sobre outras formas de inteligência e sobre a própria evolução das espécies. Talvez pudéssemos descobrir novas maneiras de compreender a comunicação, domesticação, adaptação e até relações entre espécies completamente diferentes. E existe uma possibilidade ainda mais provocativa. E se a Papi consegue tratar seres humanos como animais, o que isso diz sobre o limite entre inteligência, consciência e civilização? Talvez a humanidade tenha construído a sua ideia de superioridade apenas porque nunca precisou experimentar a posição contrária. Papi poderia nos obrigar a abandonar uma visão de que evolução significa necessariamente estar acima de outros seres, mas tentar controlar uma criatura assim poderia ser justamente o nosso maior erro. Imagine um governo tentando capturar a Papi, reproduzi-la ou descobrir como utilizar a sua capacidade sobre os seres humanos. Imagine uma tecnologia baseada em mecanismos de domesticação sendo utilizada para controlar populações, aprisionar indivíduos ou criar uma nova forma de escravidão. Nesse cenário, a calamidade deixaria apenas de ser uma criatura do continente negro e se transformaria em uma ferramenta capaz de reorganizar completamente a sociedade humana. E talvez seja essa a verdadeira mensagem escondida em Papi. Um homem que passou milhares de anos tentando dominar a natureza, mas bastou encontrar uma espécie capaz de colocá-la no papel da presa para perceber que a sua superioridade nunca foi absoluta. A Papi não precisa destruir a humanidade. Basta mostrar que em algum lugar do mundo nós também podemos ser apenas animais. Talvez a forma mais cruel de destruir alguém não seja tirar a sua vida, mas tirar a possibilidade de morrer. Durante milhares de anos, a humanidade tratou a morte como o maior inimigo da existência. Um homem envelhece, adoece, perde aqueles que ama e no fim desaparece. Por isso, a ideia de encontrar uma forma de escapar desse destino sempre esteve presente com mitos, religiões, histórias e diferentes povos. Em Hunter x Hunter, porém, o continente negro parece transformar esse antigo sonho em algo grotesco. A Zobai é uma doença que concede a imortalidade, e é justamente por isso ser uma das maiores maldições já encontradas pela humanidade. O que deveria representar a vitória definitiva sobre a morte, na verdade, será a condenação de continuar existindo. E talvez o mais perturbador seja pensar que a Zobai não precisa destruir um corpo para vencer. A morte normalmente possui uma função muito clara. Ela encerra a existência. Zobai aparentemente remove esse encerramento. E quando isso acontece, todas as coisas que normalmente aceitamos como passageira podem se tornar permanentes. Dor, solidão, doença, arrependimento e perda. Imagine viver 100 anos, depois 200 anos, depois 1000 anos, enquanto tudo aquilo que você conhecia desaparece ao seu redor. Na tradição budista, existe uma reflexão muito mais profunda sobre a impermanência. Tudo aquilo que existe está sujeito à mudança, ao envelhecimento e à morte. A Zobai pode ser interpretada quase como uma violação dessa ordem. E talvez o sofrimento não esteja em morrer, mas em ser incapaz de acompanhar o ciclo natural daquele que morre ao seu redor. Mas existe uma ironia ainda muito maior. Se conseguíssemos compreender a Zobai, talvez estivéssemos diante da maior revolução médica que a humanidade já conheceu. Uma doença capaz de impedir a morte poderia, em teoria, abrir o caminho para pesquisas sobre envelhecimento, regeneração celular e longevidade. Agora, imagine uma civilização na qual doenças relacionadas à idade simplesmente deixassem de existir. Pessoas poderiam viver séculos, cientistas poderiam dedicar a própria existência inteira a um único problema. Conhecimentos não precisariam mais ser transmitidos apenas de geração para geração, porque o próprio indivíduo poderia carregar centenas de anos de experiência. Zobai poderia deixar uma calamidade e se transformar na chave para uma nova etapa da evolução humana. Só que o verdadeiro problema começa quando percebemos que a imortalidade também seria uma forma de poder. Quem tivesse acesso a ela poderia acumular conhecimento, dinheiro, influência e autoridade durante séculos. Um rei poderia governar por centenas de anos. Um empresário poderia controlar uma corporação durante gerações. Uma família poderia manter o seu poder praticamente para sempre. E pior ainda, talvez a humanidade começasse a se dividir entre aqueles que podem morrer e aqueles que não podem. O que hoje chamamos de desigualdade econômica poderia se transformar em algo muito mais profundo. A desigualdade entre os mortais
mortais e imortais. Nesse cenário, Zobai não precisaria infectar o mundo inteiro para mudá-lo. Bastaria que alguém descobrisse como controlar aquilo que ela oferece. E existe uma possibilidade ainda mais assustadora. Talvez a morte seja justamente uma das razões pelas quais a humanidade consegue avançar. Cada geração substitui a anterior. Novas ideias surgem, velhos sistemas desaparecem e pessoas diferentes assumem o controle do mundo. Mas imagine se alguns indivíduos pudessem permanecer durante séculos. Quantas mudanças realmente aconteceriam se as mesmas pessoas continuassem decidindo o futuro da humanidade? A imortalidade poderia preservar o conhecimento, mas também poderia preservar os erros. Poderia impedir a perda de grandes mentes, mas também impedir que velhas mentalidades fossem embora. Talvez o maior perigo da Zobai não seja criar monstros imortais, mas criar uma humanidade capaz de se renovar. E é justamente por isso que a Zobai talvez esconda uma das perguntas mais importantes de todo o continente negro. A humanidade realmente quer vencer a morte ou apenas tem medo de aceitá-la? Talvez a Zobai seja uma demonstração de que nem todo limite existe para ser ultrapassado. Talvez algumas barreiras estejam ali por causa da sua ausência, que possui consequências que ainda não conseguimos compreender. E se outras calamidades representam aquilo que podem matar o homem, a Zobai representa algo diferente. É aquilo que pode impedir o homem de terminar sua própria história. No fim, talvez o maior mistério não seja descobrir como a Zobai funciona. Talvez seja descobrir por que o continente negro possui uma resposta para um dos maiores desejos humanos. E por que essa resposta se parece tanto como uma punição. Fala galera, muito obrigado por ter chegado até aqui mais uma vez. Não se esquece de compartilhar, de curtir e de deixar também aqui nos comentários qual é a sua opinião sobre as calamidades de Hunter x Hunter, né? Eu enxergo que Togashi vai trabalhar algo muito maior do que apenas maldições ou poderes que as pessoas ainda não sabem o que fazer, né? Por isso que eu trouxe esse vídeo no aspecto um pouco mais especulativo, filosófico e de como a humanidade também, né, no caso, como o mundo de Hunter x Hunter vai agir e pensar sobre as calamidades, né? Beomao, Pariston e o próprio Beyond, eles já entendem que o continente negro e as calamidades e tudo que cerca esse mundo é muito necessário e representa poder também para a obra. Então assim, é um gancho, um potencial muito forte que Togashi tem para poder trabalhar ainda dentro desse universo de Hunter x Hunter, né? Fora todo aspecto de aventura também, que a gente também não pode acabar esquecendo, né? No mais, muito obrigado mais uma vez, eu tô perto de monetizar, preciso bater 1000 inscritos, então se inscreve, compartilha, manda para aquele seu brother que gosta de teorias, gosta de resenhar sobre a obra. No mais é isso, eu sou o Mendes, muito obrigado mais uma vez por estar até aqui. Eu acho que essa semana não tem o capítulo 418, né? Vai entrar em hiato, uma pequena pausa, e na próxima semana a gente volta a tudo normal, né? Enfim, mas é isso, muito obrigado e eu lhe vejo no próximo vídeo. Valeu, falou!